Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Essa série está terminando, este é o último vídeo, 13º vídeo, onde nós estivemos estudando sobre a mensagem, as 3 mensagens de Apocalipse. E hoje nós vamos terminar uma das lições, assim, acho que para encerrar mesmo, com chave de ouro, iluminados com a glória de Deus. Espero que vocês continue curtindo, comentando, compartilhando, porque o conteúdo dessa última lição, então, vai sintetizar, vai resumir, vai reforçar em nós a grande esperança que a palavra de Deus nos traz. Nós teremos a participação nesse vídeo do Alexandre, do Marcos André e a minha participação também com as perguntas para discussão. Beleza, pessoal? Então, e antes de eu encerrar a introdução, fica aí o apelo para vocês já se preparar para a próxima série de estudos, que vai ser um estudo temático do livro Efésios. Então se liga aí, com certeza vamos aprender muito mais da palavra de Deus. Então agora sim, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de nós conferirmos os comentários das entrelinhas. Nós temos as Olimpíadas das Entrelinhas, os 3 primeiros aqui a comentar, a participar do nosso pódio de comentários. Bom, nós temos aqui então, nesse último vídeo, 12º vídeo, Regiane Alves, Lições Fortes da Bíblia, já está no pódio já há alguma semana, e Ari Oliveira, que deixa um boa tarde aqui, que também aparece na minha listagem como sendo também o 3º colocado aqui nos comentários. Mas vamos conferir o comentário de todos, As Olimpíadas é só para a gente brincar um pouco, A Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos. Boa tarde, boa noite, que eu estou gravando à noite. Regiane, quando faz 10 minutos já fico atualizando para conseguir comentar. Por isso, coloquei apenas o boa tarde, ela diz aqui. Tô editando agora e hoje aqui na nossa igreja, em Jucás, Ceará. Então a Regiane é lá de Jucás, no Ceará. Um abraço aí para os meus parentes cearenses, meu pai é cearense, então tem tios, tias, primos por aí. Aconteceu o batismo da família que eu trabalho na casa deles, um senhor de 93 anos, a sua esposa de 87 anos e a filha deles de 40 anos. Estou muito feliz, pois me sinto parte dessa decisão deles. Muito obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês. Deus abençoe sempre vocês. Obrigado, Regiane Alves, aí, por compartilhar conosco o seu testemunho. E realmente a gente sente parte da história da vida das pessoas, que a gente compartilha a grande esperança. Imagine as pessoas se convertendo, mudando. E a vida cristã ela é feita de muitas decisões, Então você fala, poxa, ajudei essas pessoas a tomar essas decisões mais perto de Cristo. Lições Fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês todos. Obrigado, irmão. Ari Oliveira, boa tarde. E ele deixa assim: os 2 minutos que eu perdi foi o tempo que o sinal demorou para chegar a Fortaleza. Então nosso amigo Ari Oliveira é lá de Fortaleza. O sinal da internet não viaja à velocidade da luz. O anjo Gabriel é mais veloz. É isso aí, nosso anjo Gabriel, com certeza, Ari. Então muito obrigado, mas está aqui, mesmo com os 2 minutos aí demorando para chegar em Fortaleza, o Ari conseguiu chegar no pódio aqui. Agora, Margarida Melo, feliz sábado, amigos. Feliz sábado, Margarida, obrigado pelo comentário. Genésio Mioto, também sempre comentando conosco toda essa série, esses 3 estudos, O Genésio esteve presente. Olá, Lúcio, estou passando esse final de semana em Brasília. Veja a importância do carnaval, acho que é o corretor, do canal Entre Linhas. Onde eu estou participando daqui mesmo da lição que nós estudamos nesse trimestre. Vem falando das 3 mensagens angélicas e essa lição dessa semana vem falando de um outro anjo que descia do céu com grande autoridade. Obrigado. Você vê, o Genésio está lá em Brasília passeando, porque ele não é de lá, e consegue acompanhar a lição. É uma poderosa ferramenta YouTube, pessoal? Por isso que eu falo, a gente tem que continuar firmes e fortes, série após série, aprendendo, estudando e compartilhando com vocês o que a gente aprende. O Ari Oliveira voltou a comentar dizendo assim, #cuida Richard. A Nilza Amaral, feliz sábado, muitos queridos amigos pastores do canal Entre Linhas. No sábado passado não estava bem emocionalmente e não participei. Eu espero, Nilza, então, que ela já participou nessa lição do 12º. Espero que você esteja bem melhor, que esteja aí nos braços do nosso Pai. Eu sei que essa vida, esse mundo não é o céu.
Não é sempre que a gente tem um sorriso no rosto, né? A gente às vezes grava aqui com um sorriso, mas porque a gente fica muito feliz em participar desse ministério, mas só Deus sabe o que vai no nosso coração, né? As aflições, as tristezas. Então esse mundo é isso mesmo, Nilza, que Deus continue aí te confortando e ajudando a gente nos nossos altos, nos nossos baixos da vida, até que Ele volte. Silene Serral, ou Serrão da Silva Stork. Feliz sábado a todos. Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre e Marcos. Feliz e abençoado sábado. Só gratidão a vocês a cada lição estudada. Deus continue abençoando sempre vocês. Obrigado, Adriana, que Deus ouça a sua oração. Hashtag fui até as perguntas e o tchau do Lúcio. Hashtag volta, Ricardo. Está acabando as férias. Só mais esse sábado, hein, Ricardo? A Adriana aí tá chamando, Ricardo. A Crispim Elcio. Feliz sábado, guerreiros. É uma batalha mesmo, Crispim. Perdão. Excelente abordagem. Todos foram muito bem. Com carisma, conhecimentos, com dedicada humildade, vocês têm edificado a muitos. Quase 10 mil, exatamente, quase 10 mil. Gostaria de uma análise sobre o link entre Êxodo 13:16 e Apocalipse 13:16. PS, vamos planejar um congresso entre linhas e vamos todos nos conhecer. Pode ser em Campo Mourão. E ASD de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Olha a ideia do Crispim Elcio aqui, né, de fazer um congresso, né, entre linhas. Já pensou que legal? Realmente seria um evento, né? É interessante que os americanos fazem bastante isso, né? Eles fazem encontro, congresso de qualquer coisa, de colecionadores de gibi, de página, de LP. E a gente não tem muito esse costume, né, Crispim? Mas seria interessante, né? Fazer o congresso entre linhas, imagina? Semanalmente aí mais de 1.500 visualizações, mas pelo menos assim umas fiéis, umas 400, né, que assiste por completo. Daria bastante gente aí. Boa ideia, né? Vamos orar. Esse mundo está aqui, né? Deus nos trouxe esse mundo para ser luz, para interagir com os outros irmãos, para ajudar o pobre, a viúva, né, o órfão. Nilza Amaral ainda comenta assim: realmente não há dúvida, esses meninos são verdadeiramente inspirados por Deus, somos sustentados por Deus mesmo. Valdenice Cerqueira: oi, cheguei atrasadíssima para a corrida, mas não deixei de estudar a lição 12, diz aqui a Valdenice, com os pastores virtuais abençoados, sempre por Deus Criador. Lúcio, Alexandre, Marcos, André, comentários instrutivos. Obrigado a todos, hashtag volta Ricardo, e a Valdenice deixa aqui o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, e obrigado, graças a você, o canal aí está prestes, né, a chegar a 10 mil inscritos, se Deus quiser. José Lima, CCC também, né, o curtido, comentado e compartilhado, muito abençoada essa lição, parabéns aos nossos pastores virtuais, hashtag volta Ricardo. Ricardo, ouça a voz do povo, apesar que a voz do povo não é a voz de Deus, mas ouça a voz do nosso querido irmão, que é José Lima, né, e outros que querem que você volte. Temos aqui nos comentários das entrelinhas, e novamente, né, fica lá o incentivo, irmão João Cavaco, acha um editor, né, acha um produtorzinho e vamos encher essa internet porque, né, o senhor estuda tanto a palavra de Deus e compartilha toda semana aqui, né, eu me sinto assim lisonjeado com a sua presença, sempre suas escritas, eu sei que isso requer tempo, requer carinho, e o senhor tem dedicado muito tempo e carinho ao canal Entre Linhas. Então, cria um canal aí, o canal do irmão João Cavaco, para ele sempre compartilhar as coisas dele diárias. Tem que comentar, pessoal, tem que fazer parte, porque de bobeira a internet está cheia, né? Mas que bom que nós temos Entre Linhas, que é um espaço aqui diferenciado, e eu espero que o João Cavaco e outros abram mais espaços, né, para trazer a palavra de Deus. Ele comenta aqui conosco: louvado seja Deus pela exposição. Comentaria ainda sobre Apocalipse 14, do 8 ao 12, na perspectiva histórica, social e espiritual. Olha o conteúdo do irmão João Cavaco, né? É muito riquíssimo. E ele coloca aqui, item 1, apostasia dos líderes cristãos no início da era cristã. 2, o poder persecutório, isso mesmo, persecutório, né? Li errado, persecutório dos Césares na religião romana da Idade Média. Olha o conteúdo. A parábola da atualidade. 2 pontos, política e religião conjugada com mass média, redes sociais, né? Inteligência artificial e também alterações climáticas. E aí, por fim, ele conclui assim:
Desde 1844, tem-se visto, a nível mundial, a progressão de uma opinião positiva para com a entidade religiosa romana, que tem tomado cada vez mais o lugar de um Deus humano criado para um governo global que confronta as próprias doutrinas do cristianismo com um contrafacionismo global. Ao usar as falseadas vestes doutrinais da paz do cristianismo, que dá jeito à globalidade mundial, que é vergastada e cansada pelos vários males mundiais, tem-se o tipo de engano, vê lá em Apocalipse 13, que deu poder na Idade Média e que virá a dominar o mundo em 1260 dias, cerca de 3 anos e meio, com a bandeira de uma lei dominical a ser definida no futuro, sem o amor à verdade e vida de Cristo pelo Espírito Santo, de acordo com as indicações da Bíblia. Voltamos a uma versão de vida inquisitorial imposta por instituições do tipo de Santo Ofício, que assolou a Europa, assim como pestes e pandemias, e como outras tragédias anunciadas por Cristo em Mateus 24, que fizeram vergar a confiança e fé das pessoas num Deus à imagem de Roma, do espiritismo, do ateísmo e do protestantismo apostatado. Neste e nesses momentos, o que salva o homem será a descida do Espírito Santo, como em Pentecostes, que acontecerá para preparar e proteger um povo de fé de Cristo e estilo de vida com evidência nos mandamentos ou da palavra de Deus. O tal remanescente lá de Apocalipse 14, 12, para a segunda vinda de Cristo e para outros cenários de juízo final e da guerra da nova terra. Apocalipse 20 a 22, Isaías 60 a 66. Perante o atrás descrito, ficam as perguntas seguintes. E aí agora temos que criar uma sessão só para o irmão João Cavaco aqui, né? Nas perguntas para reflexão com o irmão João Cavaco. Ele traz aqui 3 perguntas e ouçam só essas perguntas. 1. Serão os acontecimentos mundiais atuais e futuros um acaso ou farão parte do resultado da estratégia de Deus para a escolha em liberdade da salvação de Deus por Cristo no Espírito Santo? E aí, pessoal, pausa o vídeo e reflitam. 2. Encaro a minha passagem por este mundo como um passeio neutral ou como um propósito de conhecer e de me relacionar cada vez mais com Deus e com todos os seres e elementos que me rodeiam no ambiente de conflito global e universal? Estava falando lá do Crispim, da ideia, né, da gente fazer congresso, da gente se relacionar, da gente fazer as coisas. Essa vida é para ser vivida conforme o propósito de Deus. E a terceira pergunta que o irmão João Cavaco deixa: tomo todos os dias decisões em liberdade ao lado de Deus que são reveladas na experiência da vida e principalmente na Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo? Ou a gente se baseia em outras fontes? Valeu, irmão João Cavaco, assina aqui, peregrino na IAS de Lisboa, Portugal, União dos Estados das Nações em Guerra até o dia D. Obrigado, irmão João Cavaco, pelo carinho, pelo belo comentário, e agora ele vai começar a trazer as perguntas para a discussão. Se ele manter esse padrão, a gente já cria um quadro aqui, para as perguntas do irmão João Cavaco. Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha. Oi, gente, que legal ver o ânimo de todos em querer chegar ao pódio e vejo que o canal está crescendo pela quantidade de comentários. Deus é maravilhoso sempre e continuo orando por vocês. Grande abraço desde Astúrias, Espanha. Obrigado, Marinalva Ferreira, sabe que você faz parte, desse ministério já há muito tempo, tem ajudado aí onde você está mesmo, assistindo, comentando, dando like, e muitas pessoas, com certeza, dessas 1.500, 2.000 pessoas que assistem semanalmente, são graças a você que assiste também, e o YouTube vai sugerindo, esse vídeo para seus amigos, seus parceiros e tudo mais, Interessante isso. Sônia Azevedo, muito bom estudar com vocês. Cada um passa a lição da maneira diferente, porém os ensinos que já aprendemos são fortalecidos pelo Espírito Santo em nossa mente. É isso mesmo. Que Deus abençoe vocês por essa dedicação à palavra. Obrigado, Sônia Azevedo, pelas palavras. Tá faltando aqui a palavra do Ricardo. Nesse trimestre ele tirou férias. Falta, É gostoso a opinião do Alexandre, do Marcos, André, do Ricardo. Eu também gosto, de ouvir os diferentes pontos de vista de cada um. Edilza Nascimento, outra querida também, parceira do canal. Vídeo curtido, compartilhado, rumo aos 10.000 inscritos. Edilza, graças a você, que já deu uns 7 anos, 6,
7 anos atrás, a Edilza estava conosco, ajudando, e estamos aí chegando a 10 mil inscritos, se Deus quiser. Esmeralda Viana, minha sogra, isso é nepotismo também, né? Mas a sogrinha sempre estava lá, sempre esteve, né, conosco também ajudando. Olá meninos, estou assistindo aqui do Paraná, Maringá, Brasil. Isso mesmo, deixa de onde que a senhora fala, né, para os outros conhecerem. Robertson Dolce, parabéns, entrelinhas. Falta pouco para os 10 mil inscritos, falta pouquíssimo. E Aureci Maria, Deus é contigo, confia nele, ore por mim e pela minha família. Sou aqui de Vitória de Santo, Pernambuco, acho que é isso? Vitória de Santo, Pernambuco, a Aureci Maria. Vamos orar, né, pela família, todas as nossas famílias temos que orar, né, pessoal, pelas nossas famílias, família da igreja, porque está difícil a batalha. Maria Feitosa, bom dia, irmãos. Obrigado pela disposição em nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Louvado seja Deus, Maria Feitosa, é o Espírito Santo que faz esse trabalho, porque às vezes a gente fala assim, e o Espírito Santo que esclarece, né, o que vocês ouvem. E o último comentário que eu consigo aqui nessa gravação é a Joana Lopes. Tudo bom? Deus abençoe, irmãos queridos, abençoados por Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, Joana. Obrigado a todos pelo comentário. Obrigado porque nós estamos chegando ao nosso alvo, né? Que a gente queria chegar a 10 mil aí para a plataforma até nos colocar em outro nível de canal. Mas, graças a Deus, com a sua ajuda estaremos chegando lá, graças ao seu comentário. Então, muito obrigado mesmo, ok? Vamos então iniciar a nossa doxologia nesse momento. É muito importante, né? Que como o irmão João Cavaco fala, que o Espírito Santo dirija quem fala, quem escuta, que dirija a todos. Então vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, humildemente, ó Pai, as Tuas criaturas nesse momento se conectam a Ti através da oração, através do pensamento, clamando, ó Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe na mente de quem vai falar, na mente de quem vai ouvir e nas mãos também de quem vai ouvir, Senhor, para que a gente possa pôr em ação, possa compartilhar essa mensagem com os nossos amigos, Senhor. Continue usando o Alexandre, o Marcos, a mim, seja com o Ricardo também nas suas lutas, nas suas batalhas, seja com cada família, ó Pai, que faz parte aqui da família Entre Linhas. Nos ajude, Pai, a nos prepararmos de acordo com o que o Senhor tem falado para nós. Nesses últimos dias não estão fáceis as coisas, né? Infelizmente, a Tua palavra já não é bem vista pela sociedade, a Tua mensagem já não é bem seguida por ela, Pai. Mas nos ajude nesse momento a sermos iluminados pela Tua glória, Pai, para que possamos terminar a Tua obra nessa terra até que o Senhor volte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Alexandre. Último vídeo, último comentário sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Agora é com você. Olá, amigos e irmãos do canal Entre Linhas. Meu abraço a todos, minha saudação a todos. É uma alegria estarmos aqui para recapitular mais uma lição. E a última lição do trimestre. Chegamos ao fim do nosso estudo das mensagens angélicas. Chegamos na 13ª lição, que tem por título Iluminados com a Glória de Deus. Vocês vão estudar comigo, vamos acompanhar agora a lição de sábado, de domingo, de segunda. Depois a gente segue com Marcos André, dando sequência. Essa lição, ela fecha, de certa forma, o estudo das mensagens angélicas e fecha também a nossa série de estudos trimestrais. A lição de sábado, ela vem trazendo com um texto que aponta já para a vinda iminente da volta de Jesus e para as 7 últimas pragas. Vamos nos lembrar, na estrutura do livro de Apocalipse acontecem as mensagens angélicas que anunciam o fim do tempo do fim, né? E apontam para um chamado a uma adoração verdadeira a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, anunciam a vinda do juízo, pois chegada é a hora do seu juízo, convidam para uma adoração ao Deus verdadeiro novamente, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, anuncia a queda de um sistema falso de adoração, que é a Babilônia, anuncia o selamento, a divisão do povo de Deus e do povo ímpio no momento do juízo. E agora, o texto de Apocalipse 18, verso 1, ele vem trazendo a cena da queda de Babilônia. Se a mensagem angélica ela anuncia Babilônia, fala que Babilônia vai cair, fala da necessidade de receber o selo de Deus e não a marca da besta, né? Ou seja, estar com Deus e não com Babilônia. Apocalipse 18:1, que é o verso para memorizar, diz o seguinte: depois dessas coisas vi descer outro anjo, que
que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo que aparece em Apocalipse 18 é um anjo que anuncia o fim de Babilônia, a queda de Babilônia, que faz um chamado ao povo de Deus, sai dela, povo meu, e que depois anuncia a chegada das 7 últimas pragas. Então, ele vem no momento final, antes da execução do juízo, da execução da sentença. O texto de sábado, ele vem apontando esse aspecto do conflito, ressaltando que existe um conflito entre Deus e o diabo. E que assim como existem aqueles que estarão com Deus, existem aqueles que estarão com o diabo no conflito final. O convite da lição e o convite em geral da lição do trimestre, o convite das mensagens angélicas é que nós tomemos posição ao lado de Deus nesse momento final da humanidade. A lição de domingo tem por título Preparação para a Crise Final, e aí vem com um texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 6, com um chamado no texto de Paulo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nesse texto, Paulo faz alguns alertas sobre os últimos dias, e ele começa dizendo que o último dia, o fim dos dias, ele chegará como um ladrão, quer dizer, ele virá num momento em que não for esperado. Diz ainda, quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Quer dizer, a volta de Jesus, ela acontece num momento em que o conjunto da humanidade não está esperando a volta de Jesus, mas anunciam paz, uma paz duradoura. E quando eles disserem paz e segurança, quando a humanidade se sentir segura, em outro texto vai dizer, né, quando estiverem como nos tempos de Noé, casando-se e dando-se em casamento, eis que virá, o texto de 1 Tessalonicenses vai dizer isso no capítulo 5, repentina destruição. Mas e agora? Vai vir como um ladrão no momento não esperado, trará repentina destruição no momento em que anunciam paz e segurança? E eu nessa história, o que eu faço? Qual é o caminho para mim, então? O anúncio aqui, ele vem acompanhado de um chamado. Não durmamos, diz o apóstolo Paulo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar e estar sóbrio. Eu destacaria aqui cada uma das palavras. Vigiar quer dizer estar atento. Esteja atento, preste atenção no que está acontecendo. Porque se você estiver atento, se você prestar atenção, você verá os sinais do dia da vinda do Senhor. O segundo aspecto que eu destaco é a sobriedade. O que é estar sóbrio, gente? Alguém sóbrio é alguém que não tem os seus sentidos embotados, que não tem a sua visão perturbada, a sua audição perturbada. Perturbada pelo álcool, perturbada pelas drogas. É um convite à sobriedade. Mas eu posso não usar drogas nem beber álcool e ainda assim não estar sóbrio. Se os meus sentidos estiverem embotados, se eu estiver com uma confusão mental, em decorrência das coisas e dos estímulos que eu recebo e das coisas com as quais eu alimento a minha mente, eu também não conseguirei perceber a chegada do dia da vinda do Senhor. Nós vivemos numa época de tanta mídia, né? De tanta rede social, de tanta internet, de tanto consumismo, de tanta ganância, de tanta loucura para competir com as outras pessoas, para ver quem posta mais, quem tem a melhor foto no Instagram. Se a gente tiver com os nossos sentidos embotados, a gente não vai perceber a gravidade do tempo que a gente vive. O convite que Paulo faz é um convite para a vigilância, mas é também um convite para a sobriedade. Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel tinha uma saúde física, uma saúde mental, porque ele se alimentava física e mentalmente de coisas boas. Quantas vezes a gente não se alimenta de fake news também, né? Será que alguém que passa o dia inteiro, eu não vejo nada que faça mal para o meu espírito na internet,
eu não me contamino com vinho, eu não faço abuso de álcool, de substâncias neuroativas, beleza. Mas eu passo o dia vendo fake news no WhatsApp. Gente, sejamos sóbrios. Passar o dia vendo fake news no WhatsApp não é estar atento e vigilante e sóbrio, aguardando a volta de Jesus. Quanta gente não pode acabar sendo enganada nos últimos dias, porque ao invés de estar pegado à palavra, estava agarrado no celular, no WhatsApp, vendo a última fake news, a última notícia. Se nós somos enganados e tão enganados por fake news, atualmente, no contexto da pandemia, por exemplo, o que impedirá de no futuro sermos enganados por fake news no contexto da iminente volta de Jesus? Já parou para pensar nisso? Quanto essa maquininha, esse aparelhinho chamado celular conectado à internet, essa fábrica de fake news, não pode nos afastar da verdade, nos embotar os sentidos e nos tirar a sobriedade necessária para os tempos que nós vivemos? O livro de Daniel, capítulo 2, que está na questão 2 da lição de domingo, ele vem trazendo a história da estátua do sonho de Nabucodonosor. Quer saber mais dessa estátua? Já sabe, né? Temos uma playlist de Daniel. O que a gente pode falar aqui rapidamente? Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho está retratado em Daniel 2. Ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte misturado, barro e ferro. No final do sonho de Nabucodonosor vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos, acerta os pés da estátua, essa pedra cresce e ocupa toda a terra. Qual o sentido do sonho de Nabucodonosor? Daniel interpretou o sonho e disse para ele: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas o teu reino não durará para sempre, depois de ti virá um outro rei. O peito de prata, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte misturado barro e ferro representam reinos humanos. Acreditamos, a partir da análise histórica, que o peito representaria a Média Pérsia, o ventre e as coxas de bronze representaria a Grécia, as pernas de ferro representariam Roma, os pés, em parte barro e em parte ferro, seriam os reinos divididos da Europa. O texto bíblico diz que pelo casamento tentariam se unir, mas como ferro e barro não se unem, não conseguiriam manter essa união. Então os reinos divididos da Europa, os países divididos da Europa hoje, representariam os pés em parte barro e em parte ferro. Essa pedra cortada sem o auxílio de mão representaria a vinda de Jesus e o estabelecimento de um reino eterno. Por que falar de Daniel agora em Apocalipse? Porque se a gente estuda o livro de Daniel, nós vemos como ao longo do tempo Deus conduziu a história. Nós vemos como as profecias do passado se cumpriram. E nós desenvolvemos confiança ao olhar para as profecias que dizem do fim dos tempos. Estar vigilante, estar sóbrio, é um objetivo que é alcançado por meio da meditação e do estudo atento da palavra de Deus também. E voltar a estudar as profecias do passado é o que fortalece a nossa fé agora. Lição de segunda-feira, conhecer a verdade. E João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer estar em pé nos últimos dias? Vocês querem estar entre aqueles que seguem a Deus nos últimos dias? Conheça a verdade. Apegue-se à palavra de Deus. Jesus disse no livro de João, capítulo 7,17, que pela doutrina saberiam se aquilo que ele falava era de Deus ou se ele falava de si mesmo. Se você conhece a Deus, você sabe qual é a doutrina de Deus. Você conhece a voz de Deus. E por fim, João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós nos apegamos. A palavra de Deus ela pode ser entendida aqui com um duplo sentido. Nós estamos falando do livro de João. O primeiro sentido é a palavra de Deus enquanto a Bíblia, a revelação. Mas um segundo sentido é a palavra de Deus enquanto a revelação personificada em Cristo Jesus. Lembre-se como começa o livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com
Deus. Ele estava com Deus no princípio, por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo, a palavra é Jesus. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Quer estar em pé nos últimos dias? Quer estar entre as ovelhas nos últimos dias? Quer estar atento, vigilante e sóbrio? Apegue-se a Cristo Jesus, apegue-se à palavra. É Ele que nos santifica, é a palavra que nos santifica, é Ele a verdade, a encarnação da verdade. Quer estar em pé nos últimos dias? Deixa o WhatsApp de lado, vai ler a Bíblia, vai orar, entre em contato com o seu Salvador. Meu abraço a todos, foi muito bom partilhar esse tempo com vocês nesse trimestre. A gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui com você estudando a Palavra de Deus. Já estamos estudando a última lição desse trimestre e vamos partindo para os últimos minutos dessa lição. Uma lição que certamente vai deixar saudade. Essa é uma daquelas que eu vou guardar aqui para consultar futuramente. Algumas lições eu guardo aqui com esse propósito, com o propósito de revisitar, com o propósito de preparar um sermão futuramente também, fazer aqui a minha consulta, ela fica aqui como um comentário bíblico. E essa é uma das que eu pretendo deixar aqui com esse propósito, né? Estou muito ansioso pela próxima lição também, que é a lição de Efésios. Ela tem muito potencial e certamente vai trazer aí grandes ensinamentos para nós no próximo trimestre, né? E aqui na parte de terça-feira, que dá continuidade à lição que você começou aí com o Lúcio e com o Alexandre, nós temos o título A Reforma Continua, que trata a respeito do fato de que o movimento de reforma que começou com Martinho Lutero lá em 1517, né, um pouco antes, quando ele começa a desenvolver a tese, mas 1517 ficou marcado como o dia que ele pregou as 95 teses da justificação pela fé, e ali, então, nós temos o ponto de partida para um movimento muito importante, o movimento de estudo da Bíblia. E a partir daí outras verdades surgiram. O autor destaca aqui que nós cremos na Bíblia como único credo, como única regra de fé, né? Como também os primeiros pais da Reforma creram. Nós cremos em Cristo como a única fonte de salvação, que eles também creram, e em seguida nós cremos também que o Espírito Santo é a nossa única força, o único poder que nos motiva. Cremos também no retorno do nosso Senhor como a consumação da nossa esperança. Isso não foi alcançado pelos reformadores. O movimento da reforma inicialmente não chegou a esse ponto. E por que nós consideramos isso, então, parte da reforma? Porque a partir do estudo da Bíblia, outras verdades foram surgindo. E nós precisamos estar abertos a essa possibilidade, a possibilidade de que o Espírito Santo ele nos dê novos parâmetros, nos dê novos ensinamentos. Quando nós vamos conhecer plenamente todas as verdades? A partir do momento que Jesus Cristo voltar. Existe um verso lá em Provérbios que diz que a vereda do justo é como a luz do dia. Como que começa a luz do dia? Ela começa com pequenos raios, ainda um pouco escuro, e vai clareando até ser dia perfeito, até o meio-dia, quando é dia perfeito. Então, o nosso meio-dia é na volta de Jesus, quando Jesus Cristo finalmente se manifestar em glória, e como diz o apóstolo Paulo, finalmente nós vamos vê-lo como ele nos vê, nós vamos vê-lo como ele realmente é. Até lá, novas verdades podem surgir. Então, o movimento de reforma ele não parou com os reformadores, ele precisa ser contínuo. E a nossa igreja precisa estar aberta para que isso aconteça. No passado, os reformadores eles erraram nisso, eles pararam onde os seus líderes pararam. Então, por exemplo, os luteranos eles pararam onde Lutero parou, os wesleyanos pararam onde Wesley parou, né? E assim por diante. Os movimentos, os calvinistas, né? Eles seguiram um líder, aonde aquele líder os levou, eles pararam naquele ponto. Nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito no sentido de nos fazer avançar para as novas verdades. Isso é muito importante dentro desse contexto dessa lição aqui, porque aqui diz que as 3 mensagens angélicas deram origem a esse movimento, no caso o movimento adventista, né?
no tempo do fim para completar o movimento da reforma, a participar com Cristo na conclusão da sua obra na terra. Então surge a partir desse movimento, né, do desapontamento, depois do movimento adventista, para proclamar a mensagem de Deus ao mundo, as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Os 3 anjos de Apocalipse 14 se unem a um 4º anjo em Apocalipse 18. Apocalipse 18 fala de um 4º anjo iluminado, né, um anjo cheio de glória. Esse anjo dá poder à proclamação dos 3 anjos, de forma que a terra ilumina-se com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. O capítulo 18 se encontra no grande evento que acontece, onde acontece o clímax da história humana e o triunfo final e supremo do Evangelho. No final do capítulo 14 já aparece esse outro anjo. Ele aparece como um anjo cheio de luz, né? Um anjo iluminado que proclama outras verdades. E por que nós dizemos que são 3 anjos, se depois dos 3 anjos aparece um novo anjo proclamando essas verdades, né? Esse anjo, ele é glorioso, né? Apocalipse 18 fala que ele é glorioso, que ele é cheio de autoridade e que a sua glória ilumina toda a terra. E Abacuque, no capítulo 2, verso 14, que o próprio autor traz aqui, ele esclarece que a glória desse anjo, o poder desse anjo, a autoridade desse anjo vem do Senhor, vem do conhecimento do Senhor, ou seja, ele tem o conhecimento do Senhor a proclamar a toda a terra. E o autor chama atenção aqui para o fato de que a autoridade que Jesus Cristo recebeu, ele transferiu à sua igreja. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, e aí enviou os seus pregadores, né, os seus discípulos para pregar. Então, Jesus usou essa palavra em Mateus, no capítulo 28, ao enviar os seus discípulos, como o autor diz aqui, e ele diz que toda a autoridade, ele deu aos discípulos também toda a autoridade sobre os principados e potestades do mal, ao enviar os 70 a pregar. Toda a autoridade no céu e na terra para ir fazer discípulo de todas as nações, é a mensagem de Mateus no capítulo 28. Então, a autoridade de Deus, de Jesus, ela é colocada sobre os 3 anjos anteriores, e eles agora saem revestidos de toda glória, ou seja, de grande poder, para pregar o Evangelho. Ou seja, é um movimento de reforma dentro da igreja que prega as 3 mensagens angélicas. Então é um movimento de reforma que acontece dentro da nossa igreja. Em algum momento, a nossa igreja vai passar por esse momento, vai ser revestida do Espírito Santo e vai sair proclamando a todo mundo com um poder especial. Esse movimento de reforma, ele é previsto na Bíblia também, que é o derramamento do Espírito Santo, o derramamento da plenitude do Espírito Santo. Então, em algum momento, a plenitude do Espírito Santo virá sobre a igreja e a igreja sairá iluminada pela glória de Deus, ela sairá revestida do poder de Deus. Então, esse anjo que aparece, na verdade, são os mesmos anjos que proclamam a verdade das 3 mensagens angélicas, só que agora revestidos de uma porção especial do Espírito. Esse movimento de reforma, por isso que eu disse no início que nós precisamos estar abertos ao mover do Espírito Santo, porque quando esse movimento de reforma acontecer, pode ser que aconteça também um movimento de rejeição de alguma parte. Alguns vão dizer que é fanatismo, outros vão dizer que a mensagem não é bem essa, que nós precisamos manter os parâmetros e os padrões antigos. Então nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos a ser pegos de surpresa por esse movimento. Esse movimento ele vai acontecer na igreja, é profético, e nós precisamos estar preparados. Porque essa reforma é uma reforma individual, é uma reforma que acontece comigo, mas pode não acontecer com o meu irmão que está bem do meu lado, né? E o autor pergunta aqui no finalzinho, as questões dos últimos dias e de todos os dias se resumem à autoridade. Qual autoridade seguimos? A de Deus ou a nossa? Do poder da besta ou o poder de outra pessoa? Nós precisamos estar atentos a isso, né? Quem é que tem autoridade sobre a nossa vida? É Deus? É a palavra de Deus quem está dando a palavra final na nossa vida? Ou eu
faço as minhas próprias leis, guardo o que me agrada, faço o que me agrada da minha própria vida. Precisamos estar atentos a isso, né? Na parte de quarta-feira fala sobre a glória de Deus encher toda a terra. Então, essa proclamação que acontece em Apocalipse 18, verso 1, ela é o conhecimento de Deus, né? Lá em Apocalipse 4, verso 11, 5, verso 12 e 19, verso 1, diz que digno de receber glória, honra e poder é o Criador. É dito que Deus é digno de receber honra, glória e poder porque Ele é o Criador, porque pela sua vontade todas as coisas foram criadas. Também pelo fato de que Ele foi morto e ressuscitou e com seu sangue comprou aqueles que procedem de toda a terra, ou seja, nos trouxe salvação e por isso Ele é digno de honra, glória e poder. Então o grande conflito entre o bem e o mal também é sobre honra, sobre reputação, sobre o nome, né? Fazer conhecido o nome de Deus é fazer conhecida a reputação de Deus, né? O Ricardo sempre destaca aí que é a mesma palavra, né, no hebraico, se eu não me engano é Shem. Essa mesma palavra ela significa tanto nome como reputação. Na nossa língua também, né, nós dizemos esse cidadão tem um bom nome na praça, quer dizer que ele tem uma boa reputação, né? Então, o autor continua aqui dizendo que o mal declara que a lei de Deus restringe a liberdade e limita a alegria. Então, nós temos ainda hoje, né, pessoas que acreditam dessa forma, né, que a lei de Deus ela é restritiva, que a lei de Deus ela não nos dá a liberdade que nós necessitamos. É bem verdade que a lei de Deus ela é restritiva, mas restritiva ao pecado. Então, se nós consideramos a lei de Deus restritiva, é porque ainda precisam ser feitas algumas transformações no nosso coração, na nossa mente, para que, como diz lá em Hebreus, no capítulo 8, a lei de Deus seja gravada no nosso coração e na nossa mente, para que, como o salmista, possamos declarar que a lei de Deus é o nosso prazer, nós temos satisfação em meditar nela dia e noite. Enquanto nós não podemos dizer isso, certamente a lei é restritiva, mas ela é restritiva ao pecado, ela é restritiva à nossa natureza pecaminosa, e nós não podemos permitir que essa natureza pecaminosa ela tenha influência sobre a nossa vida. Então, sempre que a nossa natureza pecaminosa confrontar a lei de Deus, nós precisamos nos voltar para a lei de Deus e principalmente nos voltar a Jesus em busca de transformação, já que a graça ela também é transformadora, né? E aí o autor chama atenção aqui, ele pergunta, leia Êxodo no capítulo 33, verso 18 e 19, e ele pergunta como Deus revelou a sua glória a Moisés e qual era a glória de Deus. Lá ele diz que Moisés pede para ver a glória de Deus, né? E Deus fala assim, então tá bom, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Então a bondade, a misericórdia, o amor de Deus é que é a sua glória, né? A glória de Deus está pautada nesses princípios. Então a terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos cheios do seu amor e o nosso caráter for transformado por seu amor. Talvez seja isso que falta para que o derramamento do Espírito Santo aconteça. Quando nós convertermos as nossas ações, o nosso conhecimento for convertido em ações práticas, em ações que realmente demonstram a quem nós servimos, o Espírito Santo vai encontrar oportunidade para agir, né? Então a mensagem tema Deus e dele glória é isso. Somos nós revelando a mensagem de Deus através dos nossos atos de amor, através dos nossos atos de bondade em favor do próximo. Aí tem um texto aqui de testemunhos para a igreja. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até a outra extremidade da terra. Essa é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Olha só que texto poderoso, né? Dizendo que a mensagem de Cristo soará a toda a terra, ou seja, aquilo que Cristo, a maneira de Cristo, o modo operante de Cristo é que deve mover o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de agir. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Então essa transformação ela acontece de dentro para fora de maneira espiritual. Uma transformação que ela é muito mais efetiva,
porque ela muda o nosso paladar, muda o nosso gosto, muda o nosso desejo que era antes para o pecado, para o mal, passa a ser transformado, passa a ser um desejo de fazer o bem, passa a ser o desejo de beneficiar ao próximo, e isso só pode ser feito realmente pelo poder do Espírito Santo. Tem uma perguntinha, não, aqui na parte de quarta não tem pergunta, então vamos aqui para a parte de quinta-feira. Fala sobre o cordeiro que foi morto. Quem é o cordeiro que foi morto? E aí o autor diz aqui que existem muitos símbolos importantes no Apocalipse, ele cita alguns aqui, né? O dragão, os anjos voando pelo meio do céu, né? a besta e tudo mais, mas que o livro do Apocalipse não é sobre isso. Qual é o centro do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Tanto nós podemos dizer, foi Cristo quem revelou o Apocalipse, como nós podemos falar sobre a revelação de Jesus Cristo da seguinte forma: o livro do Apocalipse é a revelação sobre Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse revela Jesus Cristo. Então o centro da Bíblia é Jesus, e o livro do Apocalipse não seria diferente. O livro do Apocalipse também tem o objetivo de revelar o ministério de Jesus no santuário celestial em nosso favor. Desde o início, quando ele está lá no capítulo 1, andando no meio dos candeeiros, ou seja, está no lugar santo, até o momento final em que a porta do santuário se fecha e ele vem à terra nos buscar. Ou seja, Jesus Cristo crucificado, esse é o coração e a alma de toda a Bíblia e do Apocalipse e das 3 mensagens angélicas que nós estudamos durante esse trimestre. A menos que o testemunho do Cordeiro morto e crucificado por nossos pecados seja pregado, né, como foco da nossa mensagem, então nós não estaremos alcançando ainda o padrão que Deus espera de nós. Aí tem aqui um texto que eu gostei muito, eu vou ler com você. É um texto de Ângel Manuel Rodrigues. Não conheço esse autor, mas o texto diz assim: devemos colocar intencionalmente o Cordeiro que foi morto no centro da nossa doutrina e nossa missão, e no cerne de cada sermão que pregarmos, cada artigo que escrevermos, cada oração que fizermos, cada canção que cantarmos, cada estudo bíblico que damos e tudo o que fazemos, que o amor revelado pelo Cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive também a cuidar do mundo. Então, esse é o centro do livro do Apocalipse, esse é o centro de toda a Bíblia, e esse deve ser o centro da nossa vida cristã também. Nós devemos fazer do Cordeiro crucificado o centro da nossa existência. Então, que Deus nos abençoe, que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para a transformação de outras pessoas, para a transformação de nós mesmos e principalmente para a transformação desse mundo que jaz no pecado. Sabemos que a mensagem de Deus para esse mundo é uma mensagem dura, mas enquanto nós estivermos aqui é porque existe graça, existe oportunidade, e nós podemos, através da mensagem da cruz, através da mensagem do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, alcançar sempre mais uma alma, mais uma pessoa para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo como igreja, esse é o nosso objetivo pessoal também, deve ser o nosso objetivo pessoal também. Que Deus nos abençoe. Termino aqui essa minha participação e você agora fica com o Lúcio, que vai para as perguntas de sexta-feira, e na semana que vem, se Deus quiser, voltamos com mais um estudo, com mais uma lição e dando início a mais um trimestre. Um abraço e boa semana para todos vocês. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Sempre pontuais. Obrigado aí. 13 lições, 13 semanas estivemos juntos aí estudando sobre essas 3 mensagens do Apocalipse, enfrentando os desafios do dia a dia, as barreiras, mas graças a Deus, Deus nos fortaleceu, como nos comentários os irmãos sempre colocam, nas orações Deus tem atendido. Valeu aí, pessoal. Sigamos juntos aí, nos preparando para a próxima série. Nós vamos encerrar essa série então, temos lá as últimas perguntas para discussão aqui do 13º vídeo. A primeira pergunta diz assim: Ellen White afirma que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. O que isso significa? Bom, a mensagem, a terceira,
O terceiro anjo diz, né, que quem adora a besta e o seu sinal, não é para a gente fazer isso, né? Então, claro que a última mensagem, né, essa terceira mensagem, está direcionando para que você deve realmente não adorar o engano e adorar a Deus. E como que você adora, né? A adoração é o que traz a sua justificação pela fé, a sua decisão, os seus atos, né? O seu pensamento junto com os seus atos e as suas ações é o que traz, né, a justificação pela fé. Você acredita, você pensa, você julga, você age daquela forma, né? A gente até estudou aqui como essa dicotomia, né, entre fé e obras, aquela questão, mas a justificação pela fé é porque você crê, né, em Cristo Jesus e quer seguir aquilo que Ele fala para ti. E essa é a mensagem do terceiro anjo, né? Ai daquele que adora a besta ou é pego, né, junto com as obras dela. Segundo, leia Apocalipse 14:12. Qual é a diferença entre guardar os mandamentos e o legalismo? Qual a diferença, né? E quando a obediência se torna legalismo? Alguém que não guarda os mandamentos pode ser legalista? Sim, há uma diferença entre guardar o mandamento, entre você seguir os mandamentos, eu falo assim, é tentar seguir e ser legalista. Eu penso, né, nisso é uma opinião, já que é perguntas para discussão aqui com o Lúcio, eu penso que o legalismo está ligado principalmente à intenção, né, que você dá à lei. Né? Ou seja, você acha que a lei ela é colocada no lugar errado na sua vida. Isso é ser legalista, é você querer que todo mundo siga a lei e colocá-la como algo que distingue do salvo e do não salvo, né? E é possível sim, né, quando a obediência se torna legalismo. Novamente, é porque você começa a obedecer, é o que eu sempre falo aqui, né, na minha vida e com quem eu entro em contato. A primeira coisa que você precisa conhecer é Jesus. Primeira coisa, conhecer Jesus, entender o que Ele fez por você, né? A gente estava falando na pergunta justificação pela fé. E quando você conhece o que Jesus fez para nós e o que Ele fala para fazer, aí você vai fazer. Não por legalismo, né, que é colocar a lei no lugar errado. Mas é porque você fala assim, meu, Deus pede que Ele quer habitar no meu coração. Por que eu vou fechar essa porta? Por que eu não vou deixar que Cristo habite no meu coração e dirija a minha vida? Infelizmente, com a minha natureza aqui, né, carnal, Ele não vai conseguir habitar na minha mente, no meu ser, 100% das, né, porque é uma luta tremenda aqui dentro, né, pelo menos para mim, não sei para vocês. Mas eu sinto a presença, sabe, do Espírito Santo diariamente, falando, ó, vai para aqui, vai para aqui. E quando eu não ouço essa voz do Espírito Santo, né, eu só me dou mal na minha vida, né, eu sempre me dei mal. Então, assim, o legalista, né, ele obedece e ele já perde a função. Parece a experiência dos 4 macacos lá. Eu não lembro se é 4 ou 5 macacos. 5 macacos. Parece a experiência dos 5 macacos, né? Que põe os macacos lá dentro da gaiola, um pegava banana, jogava água, o outro pegava banana, jogava água no que restava. Foi até que foram trocando os macacos, depois os macacos começaram a... Qualquer um que pegava a banana, eles batiam no macaco. Daí eles nem sabiam por quê, porque eles vieram de uma geração que, né, aprendeu o comportamento. Então o legalista é esse, é aquele um que faz as coisas e ele não sabe nem o porquê. Então realmente às vezes a obediência se torna legalismo? Com certeza. E a última parte da pergunta, alguém que não guarda os mandamentos pode ser legalista? Com certeza. Alguém que não guarda os mandamentos do Senhor, ainda assim pode estar com as suas próprias leis, seus próprios julgamentos, aplicando na vida das pessoas do jeito que ele bem entende, do jeito que ele acha que deve ser. Ou seja, ele começa a ser a referência moral, legalista de todos que estão ao seu redor. Isso até se aplica na psicologia, né? Em outros aspectos, não só em relação à lei de Deus, né? Pessoas que querem que todo mundo seja igual a elas e que interprete as coisas como ela própria interpreta. Mas, voltando aqui, terceira pergunta. Somos criticados ao falar sobre as bestas ferozes e avisos terríveis do Apocalipse. É uma afirmação. Deveríamos esconder uma parte importante da verdade? Que respostas você daria? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque às vezes você está numa rodinha, você está na roda de trabalho, né? E realmente a gente fala sobre alguns aspectos da palavra de Deus, sobre a besta, os chifres e tudo mais. E aí? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você vai parecer louco. Não vou parecer louco, eu só estou falando que a palavra de Deus está falando. Se você acha que isso é loucura, então você está chamando que a palavra de Deus é louca. Sabe, acho que é bom, é só você colocar as coisas no seu devido lugar. E, né, Paulo fala, né, que
para muitos, né, a salvação, o evangelho é loucura, a palavra de Deus é loucura. Que resposta você daria? Eu daria isso. Eu falo assim, não sou eu que estou falando, a mensagem diz isso, e segundo as interpretações que Deus tem nos iluminado, é essa. Tá? Eu acho que a gente não tem muito que ficar moldando, sabe? A gente está muito nessa moda de moldar a mensagem, moldar, né, Tem que tomar cuidado, porque às vezes nesse molde nós estamos cortando partes essenciais e pode ser que a nossa mensagem seja até descaracterizada de tanto a gente ficar moldando ela, e muitos jovens já nem entendam mais o porquê da igreja, o porquê do remanescente, porque a mensagem foi tão leve, tão light, foi tão podada e moldada, que ela começa a perder, né, os fundamentos. E o último, que acontecimentos mundiais poderiam conduzir aos eventos finais? Lembrando mais uma vez que essa lição foi feita há mais de 4 anos, né? E não tinha nem acontecido a pandemia ainda, tá? Então eu já poderia responder aqui para o autor: uma pandemia mundial, né? Que acontecimentos mundiais poderiam conduzir a eventos finais? Pandemia, pestes estão acontecendo. Como ter equilíbrio entre estar ciente dos tempos em que vivemos e não ser pego em especulações infrutíferas sobre o que ainda não nos foi revelado? Esse acho que é um ponto de equilíbrio para o cristão, né? Porque é aquela história, né? Você tem que... Nós não estamos no céu ainda, né? Nós não vivemos no Éden também. Então você tem que, ao mesmo tempo, se relacionar com todos do seu redor, de uma maneira bastante cortês com todos eles, né? Mas ao mesmo tempo você tem conhecimento da palavra de Deus. E você conhece as coisas que vão acontecer. Só que a resposta que eu tenho assim, no meu coração, pelo menos, a essa pergunta, é a todo dia estar em paz com Deus, preparado com Deus e com os valores, né, nos lugares certos. Porque, assim, se você se apega muito às coisas desse mundo, né, você está com um problema no seu processo, né, vamos dizer assim, até de santificação. Então, a cada dia que vai passando, você vai se aproximando mais de Deus, vai entendendo mais a mensagem, vai desapegando de muitas coisas que já não tem mais tanto peso, tanto valor já para a sua vida. E aí você não fica se apegando também a essas coisas infrutíferas, porque tem pessoas, e acho que talvez isso é da personalidade, o Alexandre que está estudando psicologia explica melhor isso, mas assim, é da personalidade da pessoa de gostar de teoria da conspiração. Sabe, muita gente gosta, sabe, de falar, nossa, agora é o fim, a pandemia mesmo, nossa, agora é o fim, lockdown, não sei o quê. Estamos em 2023, né, e o fim não chegou. Apesar das dores do parto estarem mais intensas, né, pessoal, estamos prestes. Mas eu acho que a gente não tem que viver pela catástrofe, não tem que viver pela notícia ruim, a gente tem que viver pela boa notícia, pelo Evangelho. O Evangelho é boas novas e não más novas, né. Então, senhores cristãos, né, alguns aí, ressintonizem a sua mente nas boas novas, no amor com Deus, em estar em paz com Deus, em valorizar o que realmente tem valor segundo o que Deus nos orienta. E aí, né, você vai viver bem melhor, independente, né, se aquilo que a gente crê que vai acontecer, aconteça agora na nossa geração, ou não aconteça. Quem sabe a gente atinge aí, 80 anos e Jesus não volte. O mundo vai estar numa situação bem complicada, né, pelo que vai caminhando aí. Mas ainda vai ser mundo, né? O mundo já passou por várias dificuldades. E nós devemos viver a nossa vida sempre falando da palavra, falando da mensagem e não ficar criando, né, falsas expectativas aí ou ainda especulações infrutíferas. É isso aí, pessoal. Né? Para variar, estamos treinando, né, na minha participação aí das perguntas para discussão, mas espero também ter contribuído no estudo de vocês. Valeu pela companhia nesses 13 vídeos, nesses 13 temas, né, que nós estivemos estudando aí sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Espero que, como nos comentários, né, nós continuemos sempre contribuindo para que a sua semana, para que o seu estudo diário, né, seja legal, seja uma fonte, né, de trazer a sua atenção para a palavra de Deus. Né, e isso te incentive cada vez mais a estar mais próximo dele e mais distante de coisas e assuntos que não vão resolver nada na sua vida e que só vai te deixar mais triste, mais furioso e mais decepcionado, mas você não vai poder mudá-los. Então, se você não pode mudá-los, se aproxime aqui do Entre Linhas, reflita nisso e mude a realidade do seu vizinho. Isso você pode fazer.
Não é torcendo para a direita nem para a esquerda, mas é torcendo para cima. Chega para o seu vizinho e fale das verdades que você conhece. Beleza, pessoal? Então, vamos terminar essa lição assim como nós começamos, orando ao Senhor. Então, assim como você está, em reverência, busquemos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Concluímos, Pai, 3 estudos hoje. Obrigado pela saúde, obrigado pela disposição, obrigado por todos os recursos necessários que o Senhor nos proveu durante todo esse tempo, principalmente os recursos espirituais, uma mente clara, uma disposição mental de poder ler, de aprender, de falar, de contribuir, de compartilhar com os irmãos. Auxilia, ó Pai, a cada irmão nesse momento, reforçando, ó Pai, que nós devemos buscar as coisas do alto, que nós não percamos mais tempo, Pai, nessa terra, buscando as coisas nem da direita, nem da esquerda, buscando coisas de cima, Senhor. Nos direcione, nos ajude a mudar a nossa realidade no dia a dia. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. É isso aí, pessoal. Então, encerramos, infelizmente, mas felizmente também, porque graças a Deus, Deus nos dá esse privilégio de encerrar esse ciclo. E nos vemos no próximo ciclo, onde nós vamos estudar o livro de Efésios. E a primeira lição, já tem aqui o nome, Paulo e os Efésios. Pessoal, fiquem com Deus, animados aí para estudar a palavra de Deus. Lembre-se, mais uma vez, repito pela terceira vez, não busque nada da direita nem da esquerda, busque lá de cima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.